Romanos capítulo 8, verso de número 28, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou convidar o Davi que ore para a gente nesse momento. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pelo dia que nos dá, pela comunhão, obrigado pela vida, pela alegria que temos, ó Deus, de sabermos que o nosso lar está guardado na Tua presença no céu, e que o tempo que nós temos de vida nesse mundo, Pai, nós possamos viver de forma a glorificar o Santo Nome, andando conforme os ensinamentos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, refletindo a Tua santidade através de uma vida, Deus, que possa mostrar que a nossa esperança é maior do que esse mundo. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, conjuntamente, como igreja. Obrigado pelo testemunho do teu servo, pelo Oséias, pela vida dele, e que tu possa confortar a família, em especial o pai, o Paulo, e também as meninas e a grandeza. Possa guardá-los e eles possam prosseguir na jornada aqui nesse mundo, Deus, fazendo a tua vontade. Muitas vezes não é a nossa vontade, que é a tua, Deus, mas que nós possamos entender os teus propósitos para as nossas vidas. Obrigado então pela presença de cada um, fala aos nossos corações, seja honrado e glorificado com a palavra que será pregada. Em nome de Jesus Cristo, que é o Amém. Meus irmãos, esse foi o texto e o tema daquilo que ontem eu preguei no sermão fúnebre ali no cemitério, quando estávamos juntos para, então, nos despedirmos, não do nosso irmão Oséias, porque ele já estava na presença do Senhor, mas do seu corpo físico. Quando nós lemos Romanos 8, 28, e ontem eu expliquei para os irmãos que a nossa compreensão, por vezes, ela pode ser melhorada quando nós entendemos ao certo o que o apóstolo Paulo quer dizer, o texto poderia ser melhor traduzido dizendo que as coisas trabalham juntas para o propósito de Deus na vida daqueles que o amam. Eu falei para vocês, enquanto estava lá em cima, que nesses últimos 5 anos, para nós como igreja, nós tivemos algumas despedidas de irmãos que são parte da história dessa igreja. Talvez a Luciana e a irmã Gessi tiveram menos tempo do que os demais irmãos, mas cada um que é parte dessa igreja faz parte do legado, da história de nós como povo de Deus. Então, meus irmãos, ontem, orando e pedindo direção de Deus, o pensamento que me vinha à mente é o que nós como igreja, nós podemos aprender com essas situações que Deus quer nos ensinar. Porque é óbvio que todas as coisas cooperam. Nós podemos aprender que nas nossas famílias, Deus ele tem um propósito. Talvez se você conversa com a irmã Vania, Simone, a família, talvez Deus tenha lições importantes para cada um deles. Quando o irmão Paulo foi chamado ao lar celestial, mas também como igreja, é importante nós vermos o legado que cada irmão tem tido, ou pelo menos tem deixado. E esse testemunho de fé é um exemplo para cada um de nós. Então, essa manhã nós vamos falar sobre a importância da união e do cuidado mútuo na igreja. Abre sua Bíblia agora para Romanos capítulo 12, verso de número 15. Porque é importante, meus irmãos, a compreensão de que Deus ele tem um propósito sem sombra de dúvidas. E que tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam ao Senhor, mas também como igreja, como povo de Deus, como família da fé. Há uma responsabilidade que todos nós devemos ter com aqueles que estão enlutados. A palavra de Deus vai dizer: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Existem certas coisas traumáticas nas nossas vidas que ficam marcadas, talvez até os nossos últimos dias. Há praticamente 1 ano atrás, a nossa família, e meus pais estão aqui essa manhã, a nossa família foi surpreendida com o telefonema aonde o meu sobrinho, neto dos meus pais, ele havia partido para a eternidade.
Nunca nós estamos preparados para esse tipo de notícia. Então existem certas questões, meus irmãos, que nas nossas vidas é como um terremoto espiritual. Só para os irmãos ficarem cientes, a nossa querida irmã Deise e as suas meninas, elas estão aqui na nossa igreja, elas ficaram aqui em casa conosco e demos toda a liberdade para elas estarem aqui o tempo que elas quiserem. Porque nós que tivemos acompanhando todo esse percurso, essa situação, essas idas e vindas, agora, meus irmãos, é a realidade para ela e para suas meninas. E nós, como povo de Deus, não podemos simplesmente, nós estamos orando por você, vira as costas e vida que segue. Existe uma responsabilidade, não só com a Deise e com as suas meninas, mas com a sua família no geral, porque aqui nós temos tanto o pai quanto a irmã do Oséias, que também são parte da nossa igreja. Então, meus irmãos, por vezes esses terremotos espirituais, eles abalam as nossas vidas e por vezes vão revelar os alicerces da nossa fé. Se você pensar num quebra-cabeça, e eu particularmente não gosto muito, mas as minhas meninas e minha esposa gostam muito, uma só peça do quebra-cabeça não faz diferença nenhuma. Mas quando as peças elas começam a se juntar, logo sai uma imagem bonita. E isso revela a importância que cada um de nós tem na vida um do outro. Porque a igreja é como um quebra-cabeça. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12 que a igreja é como um corpo. Se um sofre, logo todos sofrem. Então, meus irmãos, cada um de nós temos uma responsabilidade com esses irmãos que estão enlutados. Esse texto que eu falei, você não precisa abrir, mas o corpo de Cristo está em 1 Coríntios 12, 12. Então, quando uma peça falta, o vazio dói, porém, a união dos demais ou das demais mantém a beleza viva, tal como um quebra-cabeça. Então, meus queridos irmãos, se a dor nos lembra que nós somos humanos, o que nós fazemos com essa dor revela se nós somos verdadeiros cristãos. E é aqui que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Algo que não está inserido na Bíblia, praticamente ou desta maneira clara, mas que nós entendemos como a teologia do abraço. Você não vai ver esse tema na Bíblia, mas você vai ver, não dessa maneira aberta, mas você vai ver nas entrelinhas, que como cristãos, nós precisamos praticar a teologia do abraço. Nós vemos, meus irmãos, primeiramente em Romanos 12, 15, que a palavra de Deus fala que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também nós devemos chorar com os que choram. Dentro desta questão, eu usei esse exemplo ontem, você pode abrir a sua Bíblia em João 11, 35, e como de praxe, os irmãos vão me ajudar na leitura dos versículos. Alguém que achou, leia para nós, João 11, 35. Se você achou, pode ler. Então os judeus disseram, vede quanto o amava. Jesus chorou. Perdão, eu li de baixo. Sem problemas, irmão. Mas o texto que você leu também casa bem com essa verdade, por quê? Meus irmãos, quando nós lemos o capítulo 11 de João, Jesus ele sabe de todas as coisas? Concordamos com isso? Jesus ele não sabia que ele próprio ressuscitaria Lázaro? Então por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele validou a dor humana. Então não há pecado algum em nós chorarmos de tristeza pela presença que talvez os nossos olhos não contemplarão, pelo menos não nessa vida. Mas esse verso, ele vai além do que está escrito aqui, porque naquela época não era comum os homens chorarem em público. E ainda assim,
Jesus, ele demonstrou o seu amor por aquele que era o seu amigo. E nós podemos entender que tristeza não é falta de fé, é prova de amor. Todos aqueles que se entristecem, que choram, não estão demonstrando fraqueza espiritual. Estão demonstrando que amam as pessoas que já não estão mais conosco. É difícil, meus irmãos, nós vermos as pessoas que nós amamos sofrendo. Eu me lembro, ainda hoje, de quando eu vi a minha avó desfalecida com aparelhos por conta de um AVC que ela teve. E naquele momento, talvez, você fica perdido entre dois pensamentos. O desejo de estar com aquela pessoa, mas a compreensão de que talvez, se ela continuar entre nós, a sua vida não vai ser aquilo que era antes. Então, por vezes, por bem, a gente deve orar, como nós oramos na sexta-feira à noite, pela vontade de Deus. As perguntas, e hoje à noite nós vamos responder sobre elas, algumas perguntas importantes sobre o que a morte nos traz, mas muitas vezes as pessoas pensam, mas o que será da Deise e das meninas? Quem estava lá ontem sabe. O mesmo Deus que os sustentou até hoje é o mesmo Deus que irá sustentá-las daqui para frente. Se nós cremos em Deus, a nossa fé, ela vai deixar claro que não são os apoios humanos, mas o agir de Deus na vida da família que vai levá-los adiante. Então, meus irmãos, em Atos capítulo 2, você não precisa abrir, mas Atos 2, 44 a 47, os primeiros cristãos, eles compartilhavam tudo. Então, nós também podemos entender que além dos bens, além da comunhão, do pão, eles também compartilhavam as suas lágrimas. Olha o que 1 Pedro 4,9 vai dizer. 1 Pedro 4,9 vai falar o seguinte: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Tá, pastor, mas o que isso diz para cada um de nós? Os irmãos da primeira igreja, eles não viravam para as necessidades dos outros e diziam, isso é problema da família, eles que agora andem com as próprias pernas. Dentro do povo de Deus, as dificuldades de um são as dificuldades de todos. Essa é uma lição que nós não podemos esquecer. Não só nos primeiros dias as pessoas elas precisam ser abraçadas, e não com um abraço físico, mas não devem ser esquecidas as nossas orações. Ontem mesmo eu incentivei os irmãos a continuarem com as suas orações. Hoje nós vamos orar após o culto e à noite nós vamos orar da mesma forma, porque nós estamos orando agora em favor daqueles que aqui estão. Nós precisamos orar para que, como igreja, os nossos olhos possam se abrir para as necessidades da família enlutada, dos irmãos que estão em nosso meio. Então, meus irmãos, o mundo pode dizer, as pessoas do mundo podem dizer, as pessoas têm que superar isso sozinhas. Mas Jesus, ele deixa claro quando fala, vinde a mim. Aqui em Mateus 11, 28, ele vai dizer o seguinte, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o sentimento e a atitude que nós devemos ter. Não é abandonar as pessoas enlutadas, mas é caminhar essa jornada junto com elas. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que nós devemos chorar com os que choram, mas também nós devemos levar os fardos uns dos outros. Olha a sua Bíblia em Gálatas 6:2. Gálatas capítulo 6, verso 2. Alguém lê para nós. Ana, pega no púlpito ali meu lenço, por favor.
querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar. Eu acho que o senhor está lendo errado. Gálatas 6, 2. 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, é por isso que é tão bacana quando você estuda a Bíblia, porque as línguas originais elas vão te dar uma compreensão melhor do que o texto fala. Talvez quando nós lemos Paulo dizendo aos Gálatas, levai as cargas uns dos outros. Essa palavra grega para carga, ela tem o sentido de uma carga esmagadora. É como se você tivesse uma mochila ou uma maleta que você não conseguisse levar de tão pesado que está. Então, para que você possa levar esse fardo, esse peso, é necessário que outra pessoa te ajude compartilhando o peso. Então, é aí que Paulo vai dizer aos Gálatas que devem levar as cargas uns dos outros. Cada um de nós lida com a dor de uma maneira diferente. Cada um de nós. Algumas pessoas, elas vão viver até o final das suas vidas enlutadas. Algumas pessoas, elas conseguem passar rapidamente por essa etapa do luto. Mas o que a Bíblia fala é que não devemos julgar os sentimentos e as lutas das pessoas, mas que nós, como povo de Deus, precisamos levar as cargas uns dos outros. E dentro dessa perspectiva, meus irmãos, essa carga pode ser uma dor que paralisa o peito, ou as contas do funeral, as contas que hão de vir, ou até mesmo aquela palavra que muitas vezes fica no pensamento das pessoas que tiveram perdas. Eu podia ter aproveitado mais. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que Deus nos proporcionou o ano passado, quando nós estávamos em São Paulo, nós fizemos uma coisa que nunca nós tínhamos feito. Eu e a minha esposa, minha mãe e os meus sobrinhos, nós fomos no zoológico. Então, quando meu sobrinho foi chamado ao lar celestial, nós tínhamos a lembrança de que o tempo que nós estávamos juntos não foi um tempo desperdiçado. Vocês já pararam para pensar que as pessoas que estão ao seu lado agora podem não estar mais aqui na próxima semana? Seja seu marido, sua esposa, seus filhos ou os irmãos em Cristo. A pergunta é a seguinte: será que realmente nós estamos valorizando o tempo que nós estamos juntos? Será que nós estamos dando o valor a coisas que realmente são importantes, ou o nosso coração está fechado para um bem maior, perdoar os outros, viver uma vida digna? Por vezes a mágoa paralisa os nossos corações, não permite que nós vivamos uma vida feliz diante do Senhor, porque a Bíblia é clara em dizer que mágoas são como raízes que tomam o nosso coração. Então, meus irmãos, o que nós podemos fazer para ajudar pessoas que estão enlutadas? 1 Tessalonicenses 5,14. Alguém leia para nós aí, por favor. Primeira Tessalonicenses 5,14. Vocês entenderam que aqui Paulo ele lista uma categoria de pessoas. Ele fala sobre os desanimados, ele fala sobre pessoas que às vezes podem estar fracas na sua fé, ou até mesmo aqueles que estão bem na sua fé. O importante é que nós precisamos atentar às necessidades de cada um. Interessante, meus irmãos, e você não precisa abrir lá,
Os amigos de Jó, antes deles falarem um monte de abobrinha para Jó, em Jó 2,13, diz que quando eles chegaram, eles ficaram 7 dias de silêncio ao lado de Jó. Então isso é interessante por quê? Porque às vezes o maior consolo que nós temos não são palavras. A gente não precisa ficar dizendo para qualquer um dos irmãos: olha, Deus tem um propósito. Deus vai te cuidar. São palavras verdadeiras? São. Mas às vezes o simples fato de nós estarmos juntos já simboliza a necessidade que a pessoa tem de não estar só. Então isso também faz parte do cuidado que nós devemos ter. Tiago 1,19 vai dizer: todo homem seja pronto para ouvir. Então é importante nós darmos o sustento emocional, ouvir sem julgar. Porque são etapas que as pessoas passam, meus irmãos. São etapas e muitas vezes o nosso coração ele é sim tomado. Por quê, Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Por que agora nós temos uma senhora, uma jovem senhora com 2 crianças pequenas? Por quê? Eu pergunto a vocês, há uma resposta clara para isso? Não há. E em vez de nós ficarmos questionando a Deus o que nós devemos fazer, nós devemos arregaçar as mangas e auxiliar aquilo que nós podemos fazer. Hoje somos nós que estamos acolhendo essa família. O que cada um vai fazer, meus irmãos? A oferta que nós levantamos, pela graça de Deus, foi um bom valor, foi um bom valor. Mas será que o nosso amor se resume àquilo? Será que nós não vamos fazer mais nada? Será que o nosso apoio vai se restringir a talvez a ida ao cemitério? Então é importante, como igreja, nós levarmos os fardos uns dos outros. Marcos 16:1, olha que interessante. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E por que é interessante esse texto? Porque aqui, meus irmãos, houve o auxílio material. Aquelas mulheres investiram do seu próprio dinheiro para poder embalsamar Jesus. Cada vez que nós falamos aos irmãos da importância da cesta de amor, é porque existem pessoas que têm necessidades. Graças a Deus, se vocês e eu não temos necessidades, mas pessoas elas têm. Daqui para frente, nós precisamos adotar essa família com o nosso suporte, talvez até mesmo semanal ou mensal nas necessidades que eles têm. Nós precisamos estar atentos às necessidades dessa família. E não só isso, meus irmãos, nós precisamos interceder por eles e com eles. Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus está dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa semana de oração, meus irmãos, nos mostra que quando nós queremos, nós podemos orar. As senhoras oraram na segunda, os jovens oraram na terça, a igreja orou na quarta, os homens oraram na quinta, aqueles que puderam oraram na sexta, as famílias oraram no dia de ontem e como igreja nós vamos orar hoje. E aí, acabou? A gente não precisa orar mais? Deu de oração? Pelo contrário, nós precisamos nos debruçar em oração diariamente. Os cultos de oração estão aí para isso, para nós orarmos juntos. Mas, infelizmente, não só nessa igreja, mas nas demais igrejas, o culto de oração é o mais abandonado, é o mais deixado de lado. Mas nós precisamos orar com e por aqueles que estão enlutados. Também, meus queridos, é importante nós estarmos atentos, porque a indiferença nega o Evangelho.
Tiago 2,16 vai dizer: se o irmão estiver necessitando e vocês disserem, vá em paz, sem nada ajudá-lo, do que adianta? Entenderam? Tiago 2,16, se você quiser abrir. Na versão atualizada, e qualquer dentre vós que lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, como cristãos, os nossos olhos precisam estar atentos às necessidades de todos. Às vezes, alguns de vocês podem chegar ali naquela porta destruídos por dentro, machucados por conta das lutas diárias que nós passamos. Às vezes, a única coisa que nós precisamos é de um apoio, de um abraço, de uma conversa franca, e não de indiferença. É por isso que é tão triste, meus irmãos, quando nós vemos pessoas sozinhas, alguns grupos conversando e pessoas sozinhas, abandonadas. Na igreja não pode haver panelas. Eu não estou dizendo que aqui nessa igreja tem. Eu estou dizendo que nós precisamos nos atentar às necessidades de todos. Não só dos enlutados, mas as necessidades de todas as pessoas. Nós vimos, meus irmãos, sobre a necessidade de chorar com os que choram, de levar os fardos uns dos outros. Agora, João 13:35, o versículo que nós lemos o ano inteiro passado. João 13:35. A união que testemunha. É como um farol na escuridão. Alguém leia para nós João 13:35. Existe uma palavrinha no português que muda muita coisa. É um advérbio condicional. Quero dar aula de português. Mas é uma condição. É a palavra se. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, meus irmãos, é como um farol da escuridão, da falta de amor que impera no sistema mundano. O amor que nós nos empenhamos em dar uns pelos outros é uma união que verdadeiramente vai nos unir, mas que vai testemunhar que nós somos verdadeiros filhos de Deus. Meus irmãos, o mundo observa como nós sofremos. Veja 1 Pedro 3,15, por favor. 1 Pedro 3,15. Santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, meus irmãos, nós precisamos estar prontos a manifestar a todos a fé que há em nosso peito. Ontem, quando nós estávamos juntos, nós estávamos entoando hinos ao Senhor. Ao lado tinha uma outra família enlutada, mas nós estávamos lá exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Exaltando a fé que o nosso irmão teve no Senhor nosso Deus. Eu não sei se todos vocês estarão aqui à noite, mas eu quero testemunhar algo que foi bem impactante, não só para Paula, que estava com Oséias nos seus últimos minutos, a irmã dele, mas para mim, como pastor, isso é uma alegria saber que até os últimos momentos da sua vida, ele estava manifestando a sua fé em Deus. Duas das frases finais que ele disse, a primeira foi clamando que Jesus pudesse tirar a sua dor. E a última frase que ele disse é que Deus pudesse abençoar a todos os funcionários do hospital.
Ele não praguejou, não xingou ninguém, não ofendeu a Deus. Ele clamou ao único que hoje tirou a sua dor. O termômetro da nossa fé, meus irmãos, são as nossas provações. Um dia, nós estaremos nessa mesma posição, aonde talvez a nossa vida vai estar por um fio. E a nossa fé vai estar aonde, meus irmãos? A nossa fé vai estar em quem? Se você está aqui e não crê no cuidado de Deus na sua vida, você está perdendo o seu tempo. Muitos têm investido a sua vida em coisas fúteis, esquecendo que aquele que nos dá satisfação, paz e uma verdadeira felicidade é o Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento só pode ser dada por Jesus Cristo. Então, até mesmo cristãos estão vivendo as suas vidas longe daquele que pode nos dar esperança. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, louvando ao Senhor, vivendo por Cristo, amando uns aos outros, é a prova. As pessoas, quando olham para nós, elas podem ver que nós estamos tristes, que nós estamos chorando, que nós estamos verdadeiramente enlutados, mas nós não podemos nos prostrar. Porque Deus vai à frente, dentro do seu plano, Ele tem algo que somente Ele sabe. Somente Deus sabe o que Ele quer nos ensinar com essas separações que nós, como igreja, tivemos nesses últimos anos. E é importante nós refletirmos, por quê? Porque alguns desses irmãos estão contemplando a face de Cristo, mas outros estão aqui, lutando diariamente, perseverando, buscando fazer a vontade de Deus. E como igreja, nós vamos ser indiferentes, meus irmãos. Não é esse o plano de Deus. Nós precisamos demonstrar o nosso amor por cada irmão, por cada irmã da nossa igreja, estando enlutados ou não. A palavra de Deus vai nos mostrar sobre alguns casos bíblicos de união na diversidade. Você não precisa abrir. Mas Paulo e Silas, em Atos 16, 25, eles estavam cantando quando estavam presos. Eles estavam louvando ao Senhor. Eles não estavam murmurando. Mesmo presos por um motivo fútil, eles estavam exaltando o nome do Senhor. Também Davi e Jonatas, em meio à fuga deles, em 1 Samuel 23, 16, o texto vai dizer que fortaleceu, ou que Jonatas fortaleceu Davi em Deus. Não era Jonatas que precisava ser fugitivo, mas ele estava fortalecendo o seu amigo numa situação em que Deus sabia o propósito daquilo. Posteriormente, nós sabemos que Davi tornou-se rei. E eu pergunto para todos vocês, o que nós como igreja vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vocês acham, meus irmãos, que a gente só vai colocar os itens ali na cesta de amor e vida que segue? Vocês acham que se cada um tivesse passando por essa situação, o que você gostaria que a igreja fizesse por você? Aquilo que você gostaria que a igreja fizesse por você é aquilo que nós devemos fazer pelos nossos irmãos que hoje estão sofrendo a dor da separação. É o momento de chorar com os que choram, de praticar a teologia do abraço. Para concluir essa manhã, meus irmãos, algumas verdades. A morte de um irmão não é um fim. É um capítulo que nos lembra duas verdades importantes. A primeira delas é aquilo que nós temos visto em Hebreus capítulo 11, toda quarta-feira. Abre sua Bíblia lá, Hebreus 11, 13 e 16. Então a morte não é um fim. É um capítulo que nos lembra, primeiramente, que nós somos peregrinos neste mundo. A nossa dor, ela é temporária e aponta para a eternidade, porque um dia todos nós estaremos juntos na presença do Senhor. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros
e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Me lembro do pastor Roger, estava dizendo ontem para o Eduardo, quando a avó da Tati faleceu, e quando a minha avó faleceu, ele me corrigiu quando aqui na igreja eu falei que nós tínhamos perdido uma pessoa querida. Ele chegou para mim e falou: a gente nunca perde alguém que está em Cristo. Porque a morte para o cristão não é um adeus, é um até breve. Nós somos peregrinos, meus irmãos, esse mundo não pertence a nós. E dessa maneira, tudo aquilo que nós estamos passando hoje como igreja, como irmãos em Cristo, são causas temporárias. Eterno será o dia que nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Então, a morte de um irmão não é o fim, é um capítulo que nos lembra que nós somos peregrinos, mas também é um capítulo que nos mostra que o amor venceu a morte. Vá para 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55. Alguém leia para nós, por favor. 1 Coríntios 15, 54 e 55. Pode ler. 1 Coríntios 15, 54 e 55. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Entenderam, meus irmãos? Em outra passagem vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então a morte não vai segurar o cristão. Entendamos, meus irmãos queridos, a nossa união nesse mundo é um pedacinho do céu na terra. Porque a palavra de Deus não diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então nós, como cristãos, hoje precisamos praticar essa verdade. Mostrar a todos aqueles que não têm Cristo que a união do cristão é um pedaço do céu na terra. Então, a igreja que chora junta não só cura feridas, ela mostra ao mundo que a ressurreição de Jesus é real. O amor que sustenta na dor é a mesma força que venceu a morte. Porque a nossa suficiência não vem de nós. O poder não está em nós, o poder está em Jesus. Então, meus irmãos, para terminar essa manhã, a todos aqueles que estão enlutados, não só os familiares do Oséias, mas a todos que tiveram perdas recentes, uma lição importante é: deixe-se ser amado. Receba o carinho dos irmãos. Receba o apoio da igreja que lhe quer bem, seja por uma mensagem, seja por um abraço, seja por uma oferta, seja por um apoio, por uma carona. Deixe-se ser amado. Mas para os demais, Gálatas 6:9 vai dizer: não canse de fazer o bem. Já parou para pensar que talvez o seu abraço pode ser o abraço de Jesus?
Talvez o Senhor esteja te mandando naquele momento, naquele dia, parar os seus afazeres, ligar para aquela pessoa ou sair da sua casa e visitar, levar alguma coisa, um bolo, alguma coisa, para, olha, vamos tomar um café juntos? Vamos fazer alguma coisa juntos? Ou posso te ajudar limpando sua casa? Posso lavar as suas roupas? Posso ficar com os seus filhos, com as suas filhas? É isso que nós devemos fazer. É manifestar o nosso amor por esses que estão enlutados. Uma árvore sozinha cai no vento, mas uma floresta resiste. A Bíblia fala que nós somos galhos unidos à videira. Então a nossa força vem de Jesus. E também Jesus vai usar uns aos outros. Então, meus irmãos, 2 Coríntios 1,4 vai dizer que o Deus de toda consolação nos conforta em nossas tribulações, para que possamos consolar os outros. Você tem os seus problemas? Todos temos. Mas alguns estão passando por problemas maiores do que os nossos. Então esse é o momento de nós amarmos mais. Eu não vou, meus irmãos, ficar ligando para vocês e mandando mensagens dizendo o que vocês devem fazer. Se és sensível ao Espírito Santo, ore ao Senhor. Ó Deus, de que forma que eu posso ser útil? Não só nos primeiros dias, mas em todo momento que houver necessidade. E aqui eu não estou falando só da Deise e das meninas. Eu estou dizendo de todos aqueles que têm necessidades. Porque como igreja, esse é o nosso papel. É estar atento às necessidades de todas as pessoas. Às vezes pode não ser uma necessidade material. Às vezes pode ser o simples fato de estar juntos. Mas nós precisamos estar atentos às necessidades que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Então, ore ao Senhor. O que você pode fazer essa semana? E na semana que vem, ore ao Senhor o que você pode fazer na próxima semana. Se todos nós nos unirmos, hoje pela manhã nós temos 55 pessoas. Tirando as crianças e os adolescentes, nós temos aí pelo menos 30 adultos. O que nós podemos fazer em prol daqueles que estão enlutados? O que nós podemos fazer pelas necessidades dos nossos irmãos? Amanhã seria o aniversário do irmão Oséias. Talvez o melhor presente que nós podemos dar aos nossos irmãos é continuar orando por eles. Que Deus possa fortalecê-los. Que Deus possa abraçá-los nesse momento. Hoje nós não tivemos escola dominical porque a irmã Deise está aqui embaixo. Ela ontem jantou conosco, ela dormiu aqui na igreja. E eu disse para ela que ela pode ficar o tempo que quiser. Ela falou, pastor, eu não quero atrapalhar. Eu falei, então vamos combinar uma coisa? Quando você atrapalhar, eu te falo. Enquanto você não atrapalhar, você pode ficar o tempo que quiser. Porque para nós é um privilégio poder ser útil em todas as coisas que nós pudermos. Essa é a parte boa de ter crianças pequenas, né? As nossas meninas podem ajudar e ajudam bastante as meninas dela. Graças a Deus pela minha mãe, pela minha sogra, né, que estão aí, podem fazer comida boa, como a Tati também, né? Faz comida boa. Se dependesse de mim, ela pobre ia morrer de fome, né? Mas de todas as maneiras, meus irmãos, nós devemos estar atentos àquilo que Deus pode fazer. Hoje à noite nós vamos continuar nessa mesma direção de como igreja nós podemos fazer a vontade de Deus. Eu orei ao Senhor, pedindo ao Senhor que me desse as palavras para que despertasse os nossos corações. Não é à toa, meus irmãos. Quando nós olhamos para a vida daqueles que não estão conosco, é claro que eles estão melhores do que nós. Mas e aqueles que ficam? Porque cada um de nós e nossas famílias podemos ser o próximo. Ontem, a Esther, ela perguntou assim para mim, pergunta fácil. Pai, por que Deus levou Oséias e não o Senhor? Pergunta assim, ó, fácil. Você lembra o que eu te respondi? Eu respondi, não sei. Porque a gente não tem todas as respostas. Eu realmente não merecia estar aqui, meus irmãos. Se eu estou aqui é pela graça de Deus.
E não que Deus não é gracioso para com o nosso irmão, mas é como eu disse ontem na pregação lá no funeral. O plano de Deus na vida do nosso irmão Oséias terminou no dia de ontem. Para alguns de nós que estamos aqui, o plano de Deus prossegue. Então nós precisamos buscar fazer a sua vontade. A gente não precisa ficar procurando respostas. A gente precisa se apegar sempre à fidelidade de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, eu agradeço ao Senhor pelo testemunho do nosso querido irmão Oséias, e não só dele, mas também dos demais irmãos que nós citamos. Nossa irmã Luciana, nossa irmã Gessi, nosso querido irmão Paulo Barbosa, precioso pastor Roger, irmã Sharon. Todos esses irmãos que deixaram um legado de fé, morreram crendo na promessa do Senhor e hoje estão contemplando a face de Cristo. Agradeço ao Senhor pela vida do meu sobrinho Samuel, que mesmo na sua juventude, também pela tua graça está contemplando a face de Jesus, e tantos outros queridos que nós temos, que descansaram desse mundo mau, não mais têm dores, estão vivendo a eternidade ao lado de Cristo, um momento que todos nós ansiamos. Então, ó Deus, cura os corações daqueles que aqui estão, mas como igreja, abre os nossos olhos para aquilo que nós devemos fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos presentes nas vidas de todos aqueles que estão enlutados. Fortalece o coração do nosso irmão Paulo, fortalece o coração da Deise, das meninas, da Tamires, do Samuel, da irmã Angelita, e todos os familiares, Senhor Deus. Nós agradecemos porque nós cremos que o Senhor é perfeito em todas as coisas que fazes. Usa as nossas vidas, usa as nossas tribulações e também abre os nossos olhos para as necessidades de todos, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.